Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Arquitetura Interativa. Sou Vinícius Roberto, já quero aproveitar, pedir para você se inscrever nesse canal, clicar no sininho das notificações, para que sempre quando a gente colocar um conteúdo novo aí, vocês não percam e tá sempre por dentro de tudo que a gente coloca aqui no canal. Fechado? Bom, antes de a gente começar, antes de eu apresentar as convidadas de hoje aqui, que são convidadas especiais, para lá de especiais, tem um recado importante para você que está aí assistindo. Você que gosta de cozinhar, gosta de se aventurar na cozinha, fazer pratos, receitas, enfim, imagine você lá na sua cozinha preparando sua receita e você sentir aquele ambiente agradável, gostoso, aquela fumaça daquele vapor da comida sendo capturada ali de forma silenciosa, mantendo o seu ambiente limpo e organizado e longe daquele cheiro de gordura e mau odor. Eu trago aqui para vocês a Bandeira Coifas. Bandeira Coifas é uma empresa altamente especializada, com equipamentos para deixar sua cozinha um ambiente mais limpo e agradável. Para maiores informações, vocês podem apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e lá você vai falar com o meu amigo Marcelo e toda a sua equipe, que vai te entregar e vai te dar uma solução bacana e te entregar um serviço de ótima qualidade. Fechado? Vale a pena conferir. Bandeira Coifas, uma ótima solução para a sua cozinha. Bom, e hoje eu estou aqui, eu tenho a grata e a imensa satisfação de receber elas três, né? Elas que eu já aprecio bastante o trabalho delas, pelo pouco tempo que elas têm no mercado, mas já vem fazendo um trabalho muito, muito bacana. Fiquei muito feliz quando elas aceitaram o convite de vir aqui no podcast para falar um pouquinho da história delas, falar um pouco do escritório, enfim. Estou muito, muito feliz. E hoje elas vão falar sobre tudo, vai falar sobre os projetos, vai falar como que surgiu essa parceria, como que foi o início de tudo, né, a caminhada. Tem muita história legal para contar e os projetos, então, nem se fala. Muito bonito, projetos maravilhosos, vale a pena conferir. Então, estou aqui com a minha querida Daniela, Dani, Nayane e a Karina. Bem-vinda, meninas. Obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Um prazer. Estamos felizes de estar aqui também. Com certeza. Bom, queria que você contasse aí pra gente aí como que surgiu, como que iniciou essa parceria de vocês, como que vocês se conheceram e como que foi aí a ideia de formar esse trio arquitetônico aí. Graças a Deus aí tá fazendo um trabalho da hora. Tá dando certo. Então, na verdade, nós nos conhecemos na faculdade, nós três. Mas eu e a Nayane já tem uma longa história. Porque nós estudamos o ensino médio, né? Junto. Então, vem desde o ensino médio. Lá de trás já. O sonho vem desde o ensino médio. Desde lá de trás. E desde aquela época de escola, a gente pensando, o que vamos fazer pós-ensino médio? E a gente falava, E os pensamentos eram parecidos, né? Estilista. Inclusive, nós íamos comentando sobre isso, né? Moda ou arquitetura? Moda ou arquitetura? Qual dos dois? As duas compartilhavam da mesma ideia. Que legal. E aí, encerramos o ensino médio. E aí, a Nay viu lá, olha, vamos se inscrever na faculdade, não sei o que lá, arquitetura. Eu falei, vamos. E aí, a gente já se conhecia desde a escola, né? Fomos. E iniciamos a faculdade. E, mais pra frente, a gente encontrou a Karina lá. Só que nós não fazíamos parte daquele mesmo grupinho de amigos, né? A Karina tinha o grupinho dela e eu e a Nay já tínhamos mais proximidades porque viemos... Já desde a época do colégio. Isso, só que ao longo da faculdade, lá pro 5º semestre, coincidiu de nós fazermos trabalho juntos. Os grupos foram se dissipando, alguns desistiram da faculdade, Sim. E aí foi onde nós fomos tendo proximidade, né? Com a Karina. E aí nós começamos a fazer trabalho, gostando dos trabalhos, desenvolvendo. E o que é muito engraçado é que nós tivemos uma experiência no período da faculdade, sim, que foi o projeto, aquele que você tinha que desenvolver real. Como que se chamava aquela disciplina? Ai, meu Deus, fugiu agora. Gente, fugiu agora. Fugiu. Mas no período da faculdade tinha um projeto que era real, assim, era uma simulação. O professor ele dava as instruções e falava,
Projeto de extensão à comunidade. Sim, Exato. verdade. Projeto de extensão à comunidade. Então foi tipo algo muito desafiador e algo mais próximo da arquitetura que nós tivemos no período de universidade, né? Que a proposta era, vocês têm que escolher uma comunidade e fazer algum projeto intervir de fato na comunidade. Então não é só um projeto no papel, vocês têm que fazer a prática, tem que intervir, tem que ter a ação de vocês lá. E aí esse foi um projeto mais desafiador e o momento que a gente se sentiu E arquiteta. se uniu mais, né? A gente se uniu Fortaleceu, mais. né? Inclusive, tem até as Sim. fotos, né? Se sentimos arquiteta naquele período, naquele momento, né? Porque foi um projeto de fato que interviu numa comunidade. Nós montamos como se fosse... Lá tinha uma associação de moradores daquele bairro, né? E nós montamos como se fosse um telecentro, de verdade. Nós corremos atrás. E assim, não podia... Você tinha que correr atrás de verba, de algo para acrescentar naquela comunidade. E você tinha que correr atrás. Então, ali foi os primeiros desafios de conseguir parceria, de correr atrás, que é o que a gente faz hoje. Pôr a mão na massa. Que não, Pôr a mão na massa. que não foge muito Não da foge, porque realidade de hoje vocês. nós temos que buscar fornecedores, buscar parceiro. Só que a primeira experiência real veio daí, Da faculdade. da faculdade, que é esse projeto de extensão à comunidade, né? Sim. E tem até fotos aí desse período da faculdade. A gente com a mão na massa ali também fazendo, Tem porque aí. era uma associação de moradores e nós transformamos ele num telecentro. Então, nós fizemos um bingo beneficente. Foi Na legal. época, né? Um bingo beneficente. Aí vendemos lá para arrecadar dinheiro e com dinheiro nós investimos lá e reformamos de verdade o espaço. Então, desde aquela época a gente conseguiu... Praticamente foi o divisor de águas de vocês, Sim, né? sim. Porque vocês falaram, não, isso aqui é É o que a pra gente- mim, é o que eu Isso. quero. Me identifiquei. Acho que a próxima foto é a que mostra lá. Aí, ó, a Isso. gente com a mão na massa aqui, ó. Aqui, ó. Aí nós utilizamos esses caixotes aí, né? Pra poder fazer Pintamos. prateleira, colocar livro. Então, esse espaço que tava todo assim, no final a gente não tem, hoje em dia, fotos de como ficou. Mas nós pintamos com dinheiro arrecadado da própria comunidade através do bingo. Sim. Né? Então, aí nós pintamos esse local aí, nós colocamos a mão na massa aí, ó, tudo... Estudante. Fizemos as pessoas acreditar que dava para renovar o espaço, né? Sim. Sim. Que Sim. é um espaço para a comunidade que estava um pouco largado, né? E eles achavam que não ia dar certo. Eles chegaram lá achando que a gente já vinha com tudo pronto. Falei, não, gente, a gente veio trabalhar em parceria com vocês, né? Então, a gente correu atrás. Tanto que o próprio... o senhor que cuidava lá Da associação de moradores, associação, da presidente ele da conseguiu associação de doações, porque viu que o espaço ia ser modificado, né? Então, ele conseguiu doações Uhum. de computadores, de livros, para ajudar O nosso projeto. Entendi. Ah, que bom. Então, nesse bingo aí, tinha celular, tinha algumas coisas assim que a gente conseguiu através de parceria desde aquela época. Sim. Legal, e assim, bingo é um evento que chama, né? Não tem Bem jeito. cheio. Infelizmente, a gente tinha a tecnologia de hoje, né? Pra tirar muitas fotos, ter vários registros. Exato. Mas, Só que assim, o que a gente tira disso, voltando no assunto, né, de como nós nos Claro, conhecemos, essa foi a primeira experiência juntas que nós tivemos e uma experiência assim, que agregou até pro que nós chegamos hoje. Sim. Então, ali a gente já conseguiu conhecer uma outra, a determinação de uma a outra, né? Até onde nós podemos chegar. Ali já foi um primeiro passo. certo. Só que aí, futuramente, tudo bem, aí nós se formamos, né? E cada um seguiu seu destino dentro da área de arquitetura. Ela trabalhando, mas cada um trabalhando por si só. E num período assim, não sei se foi antes da pandemia ou na pandemia, eu encontrei a Karina fazendo um curso sobre empreendedorismo, Que né? legal. Como montar o seu próprio escritório de arquitetura. Sim, Era sim. assim o curso. Eu encontrei ela lá, tipo, coincidentemente. Aí nós se reencontramos. Ah, que bacana, você está fazendo esse curso e tal. E aí a gente foi trocando ideia, conversando, amadurecendo a ideia. Até que, né? Aí eu perguntei para ela, Karina, você não tem vontade de montar um escritório de arquitetura? Ela falou, eu tenho, tal. Eu falei, então, o que você acha? Vamos montar um escritório? Porque ambas já estavam com a mesma visão, Sim. né? Já estava ali procurando um conhecimento dentro disso, né? Então, já tinha a mesma visão. E o curso era muito bacana, a gente trocava bastante informação.
Aí ela falou assim, olha, eu tenho, mas é o seguinte, eu não quero retroceder. Isso nunca saiu da minha mente. Ela falou, se for pra iniciar, é pra ir até o fim. Tipo, eu não quero começar uma coisa... Antes a gente tinha uma dupla. Ela com a Nayane e eu tinha outra amiga, que é a mocinha que tá ali na... Que é essa aqui, a Márcia. A Márcia. E, só que a Márcia, ela acabou que não seguiu, né? Na área. Então, assim, eu fiquei muito receosa, porque ela já tinha a dupla dela. Sim. Ela também demorou um pouquinho, a Nayane demorou um pouquinho pra entrar na área, então a gente, tipo, eu fiquei, gente, será que vai dar certo? Porque elas duas já estão muito próximas. Então, assim, por isso que eu fui bem sincera com ela. Claro, eu você quero foi já... entrar numa coisa pra não voltar dar atrás. certo. Pra dar certo, exatamente. E ela deixou isso muito claro. Ela falou, se nós formos iniciar, é pra ir sem Até retroceder. Aí eu falei, não, isso também é o meu foco, meu objetivo, é isso que eu quero. Inicialmente, estava só nós duas. Mas devido à amizade, que eu já tinha canal, e a gente já havia comentava sobre conversado isso. antes, Já era né? de longa data. Sim, e nós comentávamos sobre isso. Amiga, imagina, um dia no futuro, temos um escritório e tal. Já Claro. era Até uma loja de decoração a gente chegou Sim, a um comentar, né? showroom. Um showroom. já era algo que nós já tínhamos pensado antes. Sim. Aí eu fui e propus pra Karina. Eu falei, Karina, o que você acha de nós chamarmos a Nayane pra se juntar a nós? Ela também tem esse desejo, essa vontade. Ela falou, faz o convite, vê o que ela acha. Aí eu falei, ela aceitou na hora também. Ela falou, não, vamos que vai dar certo. E aí foi só amadurecendo a ideia. Até então, nós estávamos ali consolidando, né, essa parceria, mas estávamos estudando, vendo se ia dar certo. E aí a gente só foi. Aí fomos procurando o que precisa, né, para um escritório, questão de documento, contador, essas coisas. E foi cada vez ficando mais real aquela história, né? É. E Foi foi criando vida, né? tornando-se real. E aí começou, né? Os primeiros clientes, primeiros projetos. E o negócio ficou sério, graças a Deus. E estamos realizadas no momento com grandes sonhos, grandes coisas dentro do nosso escritório, da nossa empresa. E vocês estão com 1 ano e quase 2 anos já de... Quase. Em abril, né? Sim. Oito- Em oito- abril. Março, abril. É abril. Março, Abril, Mês mano, mais. abril. É Abril porque que eu vi. consolidou mesmo, né? Com a contadora. Isso, Abril. exatamente. Na verdade, em janeiro que veio a ideia. Mas, Sim. assim, de empresa aberta, mesmo escritório, entre arquitetura, vai fazer 2 anos em abril. Isso. Mesmo. Ah, tá, acertei, hein? Estudou tá a vendo? gente. É, lógico. Não, que eu vi lá que vocês colocaram até na rede social lá no Instagram de vocês, aí eu falei, ai, que legal, mano. Você vê pouco tempo e já tá bem assim encaminhado. Sim, Graças a Deus. E o legal é que cada uma faz uma coisa, sim. né? Sim. Cada uma tem um ponto forte, né? Uma responsabilidade dentro da empresa. Acho que vocês já perceberam que eu sou a mais falante, né? acho que ninguém notou isso. Mas isso foi algo também, assim, que deu muito certo, muito match, né? Como diz por aí, tipo, casou muito, porque eu tenho essa parte mais comunicativa, né? E aí eu cuido, dentro da nossa empresa, eu cuido mais do comercial mesmo. Então, o primeiro contato com o cliente, falar com o fornecedor, parceria, todo esse trabalho está aos meus cuidados. Então, essa é a minha função ali na empresa. E aí eu faço acompanhamento junto com a função de cada uma delas, né? Tipo, do início ao fim, eu tô ali participando de todo o processo. Mas essa parte mais comercial é aos meus cuidados. As visitas também, né? Visita técnica, levantamento. Tudo isso aí é o que está mais dentro do meu perfil ali na empresa, que eu contribuo bastante. Eu adoro dar pitaco, tipo, layout, porque também, né, sou arquiteta, poxa, gosto também de... Tem que, né? Sim. Exercer Então, ali assim, a função. mas eu fico mais ali na parte dos pitacos. Quando elas estão montando ali, por exemplo, no Dá um desenvolvimento bloqueio. do layout, eu gosto bastante. Olha, que tal mudar aqui? Mas elas, cada um aí Representa. tem a sua função. A minha parte é mais essa mesmo do comercial. Legal. Ó, ficou legal essa apresentação de vocês, né? Mostrando como que é cada uma. Sim. E aí, Karina é a nossa detalhista, olho de águia. A Karina. Fica tudo. Todo erro Deixa do passar projeto. Tudo. Manda pra Karina que ela vê. Tudo. Bom, eu comecei um pouco antes que as meninas, né? Que eu saí da faculdade, mas não deixei de fazer projeto. Comecei trabalhando em outras áreas, mas dentro do meu ramo, né? Trabalhei em lugares que trabalhavam com reforma, sem fazer projeto, mas ali cuidando, tipo,
atenta a tudo o que eu podia captar dos espaços que eu trabalhei, né? Em loja de material de construção, trabalhando com outros arquitetos, para pegar muita informação, porque eu sou, realmente, as meninas às vezes enchem o saco, que eu cobro muito, sou muito detalhista, então eu cuido desde a criação e principalmente da finalização do projeto. Então, eu cuido de todo executivo, todo Parte detalhamento. executiva. A Dani, ela cuida dessa parte, né, de entrar em contato com o fornecedor, mas eu que dou a palavra final, Sim. né, porque eu analiso tudo, ver se ele fez tudo certinho de acordo com o projeto, Exato. porque isso conta também para o cliente, né, porque a gente entrega ali todo o material, todo bonitinho, entrega os orçamentos, né, para o cliente, para que ele sinta-se à vontade em Claro. fechar com as pessoas que a gente está indicando, que é de nossa confiança, então ele tem que confiar também que o orçamento dele está certo. Então, a gente verifica tudo, desde do início do projeto, ali na execução. Alguns projetos a gente faz o acompanhamento, outros a gente faz um acompanhamento à distância, quando o cliente não quer que a gente esteja diretamente na obra. Então, assim, mesmo que a gente não vá diretamente na obra, a gente quer que esteja tudo perfeito para o cliente conseguir executar e a gente vê no final, né? Porque é muito gratificante a gente Claro. ver ali A o... satisfação. né? Na obra, no É caso, é você gratificante. que vai. Quando precisa ir. Quando- As duas. Quando tem muita necessidade, eu vou. Mas quando não, a vai Dani... também, Eu que Dani? vou, eu que vou, porém é o que ela falou. A palavra dela pra mim, porque o olho detalhista é o dela. Então, assim, quando o cliente tá naquele impasse, e até eu fico com dúvidas, opa, aí eu vou lá, Karina, é isso, porque eu sei que não vai passar por ela. Por isso, porque o nosso comprometimento da empresa, por isso que a nossa parceria funciona muito bem. O cliente é o resultado final. Sim. Então, assim, se eu sei que os conhecimentos dela é muito mais abrangente que o meu, não tem um problema nenhum. Amiga, socorre aqui. Socorre aqui, aconteceu Resolve, isso. Porque para nós o que importa é o resultado final. O projeto está executado, a obra está executada conforme o projeto. Às vezes, muitas das vezes, acontece uma alteração aqui, uma coisa ali, mas o mais próximo possível, né? Sim. É o nosso objetivo. Então, a gente sempre dá esse momento de ouvir também bastante o cliente para chegar num bom resultado. Faz parte. E a Nayane já é mais a parte Do layout. do layout, a parte mais aquela parte burocrática, documentação. O layout do projeto e a documentação do projeto também. Essa é a parte que eu fico responsável na empresa. Essa parte também é uma parte que também Importante. Isso, importante porque exige também, né? Tem que Sim. estar tudo regulado. Aí eu tenho mais experiência nessa parte, porque quando a gente estava na faculdade, eu estagiei na Prefeitura de São Paulo, na subprefeitura. Aí por isso que eu sou mais... Tenho mais Da parte de conhecimento. normas e De legislação, normas, né? legislação. Parte urbanística é uma parte que eu gosto bastante também. E pensa na pessoa que tem mais paciência com o cliente. É a Nayane. Tem que ter paciência. Não, é mais calma, gente. Pra vocês terem uma ideia. Quando eu fiz contato com elas três aqui, a Dani falou, 80%. A Geminiana. Karina falou 15. uns 15%, a Nayane falou assim, 2%. A Dani ficou quietinha. Só Até a Dani falou, escutando e fala captando. alguma coisa. Só capitana. Mas assim, gente, cada um tem um perfil. Não tem, às vezes aqui você não é muito, mas no outro você... Sim. Eu gosto se mais destaca. de É, fazer, de de falar. falar. Por eu não sou trás muito, dos né? bastidores, Isso. Ela que trabalha cuida. como Isso, nunca. Isso né? mesmo. Então, assim, Que é o que vale. Pontualidade. Que é o que vale. Sim. Então, às vezes, a gente até brinca com isso, né? Porque, por exemplo, nas redes sociais ali, eu que tô mais aparecendo pra movimentar o negócio ali. Aí as pessoas podem pensar, não, quem disse? As duas tá ali, ó, se matando, Por trás da trabalhando, câmera, né? correndo nos bastidores, dia. né? Não Sim, significa, sim. não estão aparecendo justamente por isso. É. Que estão na correria, né? Que é puxado, mas muito satisfatório. Aí é um pouquinho da apresentação dos projetos de vocês, né? Sim. Sim. Muito legal. Inicialmente, né, sobre o nosso nicho, que é o ramo residencial de interiores. Só que surgiu algo muito engraçado quando nós montamos a nossa empresa, nosso escritório, que um dos nossos primeiros projetos veio comercial. Embora nós Desde o início, né? colocamos um nicho residencial de interiores, um dos primeiros projetos foi comercial. Então, esses projetos, por exemplo, os de baixo, são projetos que já foram executados,
né? Sim. E esse foi antes da gente realmente consolidar a empresa. As meninas me ajudaram um pouco com esses projetos que eu já estava em andamento. Então, ali, quando eu precisava de alguma ajuda, pedia para elas. Então, tipo assim, ainda era um sonho em andamento, né? Sim, sim. Então, esses de baixo, 2 de baixo, a gente eles já estão finalizados. Esses 2 de cima, que tem um quarto infantil, tem uma área gourmet. São projetos que a gente começou ali a concretização, né? Começou a participar de concursos, que nos ajudou a crescer, né? Porque Sim. a gente teve que criar ambientes reais, pensando no tipo de pessoas que a gente queria, Sim. né? Por exemplo, o infantil, uma mãe com 3 crianças. Então, a gente ali trabalhando, tipo, porque Uma menina nós e 3 2 somos meninos. mães. Isso. Então, quando a gente criou a nossa empresa, a gente teve que achar ali a nossa identidade, né? Vocês se colocaram na situação, né? Sim, como mãe. sim. Então, nós 3 somos mães, mulheres empreendedoras. Exatamente. Então, a gente ficou pensando, que tipo de público a gente quer alcançar, né? Legal. Então, apesar da gente atender pessoas diferentes, né? A gente já atendeu diversos públicos. Nós tentamos focar nesse nicho, né? De mulheres empreendedoras que trabalham, que são mães, que têm, né? Que querem... As dificuldades, o dia a dia, os Do dia a dia. desafios, Isso, né? porque a gente pensa Desafios. na gente, né? A gente é mãe, a gente trabalha, a gente tem que cuidar do filho, né? Então, tudo Exatamente. isso levou a gente a desenvolver a nossa empresa, a nossa missão, que a gente quer mostrar para as pessoas no nosso trabalho, através do nosso trabalho. E assim Que é também a gente possível. consegue entender uma outra, né? Porque eu acho que seria muito difícil, por exemplo, se eu não tivesse filho, eu ia ficar mais... Eu já sou acelerada, né? Aí eu ia ficar mais acelerada ainda. Ah, isso, querendo cobrar. Não, a gente tem esse feeling, essa paciência uma com a outra. Porque sabe as dificuldades, que é uma benção. Claro, filho é benção, é maravilha. Claro. Somos extremamente apaixonados pelos nossos filhos. Mas eles dependem da gente. Então tem toda uma dificuldade de estar ali à frente o tempo todo, né? Trabalhando ativamente, cuidando de criança. E ainda mais que o nosso escritório é um escritório digital. Hoje nós não temos espaço físico. Então, nós temos dentro da nossa casa o nosso home office. Home office. E trabalhamos em casa com a criança ali chorando. Entendeu? Então, tem todos esses desafios. E a gente consegue entender uma outra. Elas duas, eu acho incrível. Porque elas projetam o tempo todo, elas estão ali projetando, e elas projetam por videochamada, por exemplo. Aí uma fica na casa dela, ela na casa dela, e por videochamada projetando e falando e passando e reportando, e elas desenvolvem. E com a criança, só um minuto, eu vou dar comida pro meu filho. Sabe? Assim, e funciona muito bem. Então, isso Bom. também eu entendo e cabe como uma determinação, sabe? Porque as pessoas, às vezes, não sei, pode pensar assim, ter um filho é um obstáculo, é difícil, mas mesmo dentro de tudo isso, a gente alcança resultados que nós ficamos satisfeitos e orgulhosos, sabe? Sim. Claro. Mesmo com tudo isso. Sim. Bom. Vamos ver o próximo aí. Esse quartinho de bebê ficou um encanto, gente. Ai, lindo, né? Ficou muito- Ficou lindo. ficou- Mais pra muito frente, a criadora dele vai falar. É. Tem mais dele aí. É muito legal. Esse também ficou show. Esse projeto aí foi o projeto que a gente entregou recentemente, né? Ele, acho que foi o projeto mais desafiador que a gente teve até hoje. Porque ele, além dele ser, vamos dizer assim, foi totalmente uma tela em branco. Nem a cliente tinha noção do que ela queria. É. Ela chegou pra gente e falou, olha, eu tô comprando um apartamento. Ela nunca morou sozinha, sempre, né, morou com os pais. Então, assim, tudo pra ela era que ela tinha, tipo, por exemplo, a mãe dela decorou pra ela, tá bom. Então, assim, ela nunca se preocupou em ter uma decoração em casa. Então, quando a gente chegou lá pra fazer a medição e a gente já fez o briefing com ela, ela falou assim, mas eu perguntei, que cor você gosta? Ela, não sei. Branco? Ela sabia que era algo clean, mas o também ela clean pra gostava, ela né? era É o branco. branco. É o que todo mundo assimila, né? O Sim, branco sim. com o clean, né? Então pra ela era branco. Então ela falou assim, eu quero uma coisa meio provençal,
branco, talvez um preto. Tá espreito. Ela falou assim, ai, que tal eu pintar toda a janela de preto? Eu, tipo, tudo bem, Nossa. vamos com calma. Peraí. Vamos Calma, com calma. calma. Então, assim, nosso primeiro briefing foi meio que a gente ficou meio sem norte, porque, tipo, realmente era uma tela muito em branco, tanto pra gente ali, como pra cabeça do cliente. Então, a gente desenvolveu ali um primeiro layout, um primeiro 3D, para ele poder imaginar se era realmente aquilo. As referências também que a gente pede, ela mandou bastante referência, então a gente foi ali criando, e ela olhou e falou assim, não é isso que eu quero. Então, assim, a gente não ficou chateada com isso, porque a gente também... É normal. sabe que é normal, né? E como Sim. ela realmente não tem noção do que queria, então pra ela pra gente foi bom, porque a gente teve que mostrar pra ela que ainda não era o que ela queria. Porque às vezes a gente, por exemplo, a Dani fala que eu sou muito assim, sou muito sincerona com o cliente. Claro. Mas eu Sim. já falei pra ela, eu tenho que bater na tecla pra mostrar pra ele o Por que A ele mais quer. B, Sim. que o negócio... Não, assim, eu tenho que mostrar pra ele se é realmente isso que ele quer. Eu tenho que testar o cliente. Eu gosto de testar porque ele fala assim, eu quero azul. Mas você tem certeza que você quer azul? E eu mostro opções pra ele que vai fazer ele levar realmente a cor que ele quer. Que no caso, ela falou que queria branco. E no final, ela não quis o branco. Verdade. Então, a gente projetou essa cozinha, que é um tom de rosa, né? Com amadeirado. Tem o branco, que foi o foco, né? Dela queria a bancada toda branca. Mas não deixando esse lado do ambiente clean que ela queria. Então, a gente escolheu essa MDF branquinho, rosa, o rosa infinito, que é muito, muito lindo. E olha que ela falou, não gosto de rosa. Foi. Sim, teve isso. Ela falou, não gosto de rosa. E essa foi a cor que ela escolheu. É isso. O que deixa também, assim, o cliente surpreso com o projeto que ele recebe depois é porque nós damos muito ouvido. Então, acho que o passo de tudo é ouvir o cliente. Então, a gente ouve, aí às vezes ele fala coisas que têm coerência, porque existe vários tipos de cliente. Tem aquele cliente decidido, eu quero assim, 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 e ele não vai mudar de opinião. Ele vai do início ao fim com aquela ideia e o projeto sai conforme aquela ideia. Mas tem aqueles clientes, como essa daí, que vem meio sem saber, nunca imaginou, tal, e vai construindo uma identidade durante a conversa, durante o briefing. E aí ela pensava que não gostava de rosa, do nada escolheu rosa. Sim. Então existe vários tipos de cliente. Mas como nós conseguimos alcançar e chegar até resultados que surpreendem os nossos clientes? Dando ouvido aos clientes. Então, acho que esse é um ponto forte, um ponto-chave da nossa empresa, que é ouvir bem o cliente. Aí depois a gente fica sempre se perguntando, mas você lembra dessa conversa? O cliente falou isso? A gente fica numa troca, né? Por exemplo, agora recente, a Karina projetou, colocou um filtro, aí depois ela viu um filtro de barro, né? Dani, mas a cliente falou, eu falei assim, ela falou que quer manter esse filtro, tipo, é algo histórico para ela, né? Ela queria manter o filtro de barro. E tinha que adaptar aquilo ali. E a gente não deixou. O projeto tinha um jeito, um ritmo, uma visão, mas a gente fez caber muito bem aquele filtro que para cliente tinha uma história, tinha uma memória. Então a gente não deixa passar assim, esses pequenos detalhes que vai trazer memórias para o cliente, sabe? Então a gente tem isso de ouvir bastante os nossos clientes para chegar em bons resultados. Com certeza. Prossiga, Karina. E esse aí, como é que foi? Então, essa é a sala da nossa cliente e uma visão da sala para a cozinha, né? Que o ambiente era totalmente separado, sala, cozinha, lavanderia. Você vê que na outra foto a cozinha e a lavanderia são totalmente integrados. Sim. E a sala também teve que integrar a cozinha, né? Então, mas mantendo a mesma paleta, um ambiente totalmente clean, com um toque de cor. Então, o que ela mais falou pra gente? Gente, eu não gosto de planta. Então, eu não quero ter planta em casa. Sim. Eu não sei cuidar. Então, É, a gente teve que... mas ela falou, mas eu quero um verdinho. Nem só que pra seja... dar um... Então a gente foi atrás de soluções para isso. E no caso, a gente encontrou uma empresa que trabalha com planta preservada. Então, isso está ajudando bastante dos nossos projetos para pessoas que querem ter alguma coisa em casa desse tipo, que não tem tempo para cuidar. Então, tem uma empresa que a gente conseguiu, né? Que ela trabalha com essas plantas preservadas. São plantas verdadeiras, que têm um tratamento, né? Para que elas mantenham a essência dela. Então, a gente conseguiu colocar isso no projeto também. Legal.
Próximo. Ó, essa é a visão da sala de jantar. Aqui a gente teve um porém que essa luminária aí foi uma luminária que fez os olhinhos dela brilhar. Chamou a atenção já. Sim, porque Já foi o start. no início, lembra que era o preto e o branco? No final, o preto sumiu e Ficou deu dourado. abertura pro dourado. Dourado. Então, a gente conseguiu, mudou ali algumas estéticas. E essa luminária foi o ponto-chave para ela falar, não, essa é a minha sala de jantar. Já se identificou totalmente. Sim, Que bom. totalmente. O preto realmente não. Não casaria, Olha, né? O primeiro projeto é Casa. totalmente diferente, né? Sim, totalmente diferente. E aliás, tem alguns ambientes que o preto e o dourado combina. Sim. Mas nesse Mas caso nesse aí caso, o preto não. ficaria. Não. Né? Agora, não deixou de aparecer no banheiro, é lógico, né? Não foi pra um, vai pro outro. Esse banheiro é o xodó da nossa cliente. Tanto que ela falou, eu acho que da minha casa, o meu banheiro vai ser o mais caro dos ambientes. Porque a gente entende que cada cliente, ele tem um cantinho especial dentro da sua casa. Claro. Tem muitos que é a cozinha, que não passou despercebido nesse projeto. Tem outros que é o quarto. E para nossa cliente, ela queria que o banheiro dela fosse um canto que ela se sentisse totalmente agradável, né? Porque hoje em dia os banheiros dos apartamentos são muito pequenos, tu não tem aquele aconchego, você tá ali no banheiro. Então ela falou assim, eu quero poder fazer meu skincare, quero me sentir à vontade ali no meu banheiro, sem preocupação. Então a proposta aqui foi, a gente usou o mesmo revestimento, todo o banheiro, na bancada, no nicho, para criar um ambiente único e dar também uma amplitude para o ambiente. Claro, principalmente. A gente usou o teto até o box, né? O box até o teto. Sim. Nesse ambiente, ele foi possível porque a janela fica dentro do box, né? Muita gente tem essa dúvida. Sim. Tipo, mas eu posso pôr meu box até o teto? Não, tem que primeiro ver se há possibilidade, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, mas vai... Tá na moda, eu quero, né? É. Eles pensam assim, eu quero o meu box até o teto porque tá na moda, eu acho bonito. Mas se não tem uma saída de ar, né? Se não tem uma janela, não tem como. Então, nesse caso, foi possível, né? Viabilizar o projeto nessas condições porque tem uma janela ali, né? E a maioria das vezes as pessoas vê assim essa ideia que vocês colocaram, porque vê aqueles ambientes prontos em Tokstok e a pessoa Isso. cria isso Isso. pra ela Isso. Isso. e fala, quero daquele jeito que eu vi ali em tal Exatamente. lugar. Essa é uma importância também de ter um arquiteto, de contratar um arquiteto. Exato. Porque eles veem no stand, né, as coisas e acham que tudo é possível, tudo é real para qualquer espaço, para qualquer ambiente. E não é bem assim que E não funciona. é. Muitas vezes as coisas cabem muito bem aqui, mas não cabem ali. Zelo. O que serve no seu apartamento já não serve no apartamento de outro. Então, Sim. tem essa importância aí de se contratar um profissional e entender, pegar a personalidade de cada cliente, de cada projeto, né? Esse quarto aí é o quarto principal, que é o quarto da nossa cliente. Esse quarto foi o último a ser realmente, por exemplo, concluído. Porque a cliente passou uma ideia pra gente e nem ela conseguia definir. Falar, olha, visualizar, tipo, falar, eu ainda não gostei, eu ainda não consigo visualizar, porque a nossa cliente era muito Visual. visual. O que quer dizer? Que ela não consegue definir apenas por foto. Então, eu tive que fazer reuniões com ela, né, Visitar coisas que a gente não lojas. faz, fazer reunião com ela, eu projetando junto com a cliente. Então, isso ajudou muito ela a definir. Eu fiz umas 3 propostas desse projeto e ela não conseguia falar, não, ainda não é. Porque o início do projeto, ela queria um balanço. E esse balanço ou ia ser na sala ou no quarto. O quarto em si, ele é muito grande. Porém, a gente tem um desafio que ele tem um corredor e um armário embutido. Então, aqui, por exemplo, no armário, a gente pegou e tirou apenas as portas e fez uma reforma nele. A gente manteve o armário. Na última foto, que tem a penteadeira, a gente retirou metade do armário ali para criar esse espaço que ali é a entrada do quarto. Então, a gente deixou um ambiente bem mais aberto para ela, colocou um espelho com LED, então, para dar amplitude para o espaço. E o ponto-chave desse projeto, desse quarto, é justamente esse banco na janela. Que quando ela viu, ela amou e simplesmente falou, é isso que eu quero. E saiu a ideia do balanço.
O banco solucionou. Porque como ela tinha ideia, eu queria uma coisa assim do lado da janela, para mim ler um livro, para me sentir mais calma. Então, a gente conseguiu chegar e criar, né, um ambiente ali que realmente ela se sentisse bem. Quartinho do neném. Esse projeto aqui foi um xodó meu. Quando eu fiz esse projeto, eu mesmo me apaixonei. Falei, gente, que vontade de ter uma menina. Mas logo passa, né, amiga? Logo Calma passa. aí, já passou. Foi só na hora. Então, o tema principal desse projeto foi princesa. Mas a gente não quis trazer aqueles desenhos, trazer aquela coisa que a gente sempre vê. Que é o que toda a maioria Que a maioria faz. das Que a mães maioria co- faz. Colocar o desenho ali das princesas. A gente quis criar o quarto da própria princesa, com a essência dela. Exatamente. Então, aqui a gente teve o projeto baseado todo em marcenaria, né? Desde a cama, que é uma ideia dupla. A cama, ela vira... o berço, na verdade, ela vira cama, né? E vice-versa. Então, é um quarto pensado para a evolução da criança. Então, porque, assim, depois de 6 meses, o espaço ali, o berço já vai ficando pequeno. Então, a gente quis criar ali uma cama que adaptasse com o crescimento da criança. Então, a gente já pensa logo, eu sou mãe, então as soluções vêm assim, na nossa cabeça. E é o que a maioria das mães que projeta e sonha com o quartinho de bebê, aquela pessoa, primeira gravidez, primeira gestação, elas não querem investir em algo que vai ser momentâneo, que vai passar. Então, a maioria que nos procura eu quero fazer o quarto dos sonhos do bebê, mas eu quero que eu consiga reaproveitar os móveis, que eu consiga reaproveitar o espaço, sem grandes mudanças e intervenções futuras. Conforme ele for crescendo, né? O quarto vai se adaptando. Então, a maioria dos nossos projetos de quarto infantil tem essa sacada dele ser conforme o crescimento da criança. Sim. Legal. Vamos ver o próximo aí. Já é um quarto já do Luca. Esse quarto eu que projetei, né? E a cliente ela é bem decidida, ela já sabia o que ela queria. Totalmente oposto do que a Karina da outra que a gente explicou, né? Essa cliente ela já veio com a proposta que queria uma árvore em MDF, com LED e uma poltrona. Aliás, a poltrona e a árvore. E aí a gente foi criando, né? A gente apresentou para ela algumas propostas. Só que como ela já estava bem decidida do que ela queria, ela falou assim, não é isso que eu quero. Eu perguntei pra Nai, adaptando. Nai, como é que você tá se sentindo receber um não da cliente? Ela tô bem. Tô bem, Eu falei, meu Deus. Faz parte. Tipo, é normal, faz parte. Porque assim, eu também sou bem decidida. Quando eu quero uma coisa, ninguém tira da minha cabeça. Então, por isso que eu me identifiquei com a cliente também. Porque é sobre Né? personalidade. Personalidade. A Nai prefere a cliente que fala, aconteceu alguma coisa, não gostei, não quero. Ela lida muito gosto bem muito com isso. de Com pessoas esse assim. não, né? Sim, de não pessoas gostou? sinceras. Foi sincero, eu fiz. Agora a cliente fala assim, gostei, amei. E depois vai lá e executa o projeto, tudo diferente. Ué, gostou e amor fez diferente? Aí ela se eu já frustra. não gosto. Aí Então, ela... por isso que eu me identifiquei com essa cliente, porque ela era Então bem ela decidida. prefere que a cliente dê os não pra chegar no resultado final e executar. Sim. Porque é esse o nosso papel, a nossa missão, né? Sim, sim. E no final ela ficou bem feliz com o projeto, do jeito que ela sempre sonhou. Muito legal. Sim. E aí esse projeto também tem a questão da evolução da criança, né? Que é Aqui, ó. na parte do... Do trocador. tem o trocador, né? Que ele vira a mesinha de nível, quando a criança for crescendo. Tem a poltrona, que ela pensou em criar esse quarto para mais pra frente, né? Colocar outro berço. Então, o outro berço vai ser colocado onde está a poltrona, atrás da árvore. Então, já foi criado também na evolução da criança. E para uma futura... Esse tampão aqui sai, vira uma mesinha e vai indo conforme o crescimento da criança. Por exemplo, se usar aqui, quando ela tá pequenininha, e vai indo. Isso. Então, o móvel O adaptável. banco também é um baú para guardar brinquedos. Ele senta. E além da opção dela, que ela já imaginava, ir para um outro espaço. Então, todos os móveis foram criados para ela poder usar em outro espaço. Isso. Tipo, todos têm uma medida exata, separo. Ela pode colocar de diversas formas. Que é um módulo, Então, né? São módulos. é uma das coisas que os clientes, quando fecham com a gente, eles têm essa percepção de que eles conseguem criar o ambiente deles conforme eles pensaram. Então, essa cliente foi perfeita
né, pra Nayane. Pra mim ela foi nossa, perfeita. Sincera. Se ela assistir a gente, ó, saiba que a Nay te amou. E esse aí é o projeto lá da mãe com os 3 filhos. Isso do concurso. Esse daí eu tive participação, tá vendo, gente? É um projeto também, ó. Esse foi a Dani. Conta aí, gente, como que foi. Com todo o suporte da Karina, né? Claro. O Não tema pode desse projeto faltar. era ser lúdico, né? Totalmente lúdico. Que eram 3 crianças, idades diferentes. E, além de ser 2 meninos, tinha uma menina. Então, a ideia era criar um ambiente totalmente lúdico, onde eles poderiam ter a área de descanso, a área de estudo e a área para brincar. Só que a área para brincar tinha que ser todo o quarto. Então, você vê que tem a parte da cama, né? Desde da roupa de cama, ser uma coisa de brincadeira, os quadros, as almofadas, os tapetes, toda a decoração. Então, tudo foi pensado para que não seja um espaço monótono para a criança. Então, a diversão chega desde a hora de dormir, a hora de levantar. E além de, tipo assim, não ficou aquele espaço pesado. É um espaço para brincar? Exatamente. É. Mas não é um espaço que, tipo, impede a criança de ter a hora do descanso. Sim. E nós acreditamos muito também em projetar considerando memórias afetivas. Então, é algo que a gente imagina que essas crianças vão crescer com essa memória do quarto. Poxa, eu gostava tanto do meu quarto quando era assim, eu brincava assim com meus irmãos, porque isso vai construindo memória afetiva futuramente. Então, esse quarto foi pensado nisso. E esse quarto me lembrou muito da minha época quando eu era criança, né? Porque eu não sou filha única, eu tenho mais 4 irmãos. Então, assim, eu vejo a minha infância nesse quarto, Sim. né? A beliche, mais uma cama. Sim. Ao contrário de mim, que sou filha única. Sozinha, solitária. Brincadeira, eu cresci cheia de primos. Obrigada, amiga. Legal. Pronto. E aí, fugindo um pouquinho, né, do interiores, que até agora nós estávamos vendo, né? Nossa empresa também faz projetos arquitetônicos, que aí é onde envolve mais a parte de legislação, aprovação. Então, existe ali projeto arquitetônico estrutural, quando nós temos que trabalhar em parcerias com o engenheiro, e tem a parte legal, que é o que as pessoas têm um projeto arquitetônico e um projeto legal. O legal é quando depende de a parte que compete a ANAI, né? Isso. Depende de aprovação, e aí é aprovação de... Aprovação, execução de obra, para você poder executar a obra. São vários alvarás. Tem vários processos na prefeitura para você estar legal, né? Para não chegar nenhum fiscal e embargar a sua obra. Isso. Legal. Faz parte do projeto arquitetônico. Então, nós também desenvolvemos projetos arquitetônicos Sim. E projetos legais, né? Legal. E aí alguns, né? Alguns que nós já desenvolvemos. Esse Roberto. Esse aí. voltou. Só pode falar. No vídeo. Pode falar lá. Não, É o vídeo. É o vídeo. Ela pediu pra você o colocar da o casa, vídeo. o vídeo da casa. Aquele andando pela casa. É esse. Não, o outro. Esse. Ai, Isso. isso é algo muito importante. Isso. Podia deixar de falar. Antes dele, coloca na outra foto. Na foto do lado dele. Da fachada. Da fachada. Isso. Já tá. É que vocês não estão vendo aí, mas Sim. tá no ar. Pode Tá. comentar. Esse projeto foi um projeto mais recente. É o projeto residencial que a gente fez na Bahia. Outro estado. Nossa, foram. À distância, desafiador. Isso. Foi bem desafiador, porque é um projeto à distância e no terreno totalmente irregular, né? Esse projeto a gente teve que fazer a aprovação na prefeitura e a gente conseguiu fazer. E a parte mais difícil nele mesmo foi por fato dele ser irregular. Então, Sim. eles tinham a planta em mãos, só que na realidade não era nada daquilo. Era totalmente Então, diferente. assim, Nossa. a gente teve que refazer algumas vezes para poder ter aprovação por conta disso, né? Porque vão tendo construções irregulares. Então, assim, a gente sempre fala, quando o cliente pergunta, chega pra gente, eu quero um projeto residencial. E a gente sempre tem essa pergunta. Você vai fazer aprovação na prefeitura? Porque é muito importante, né?
No caso desse projeto, foi muito importante. Um projeto grande, né? E apesar de tudo, a prefeitura ainda bateu na porta. Sim, verdade. e no estado da Bahia. É. Que lá, por exemplo, quando o cliente nos procurou, falou assim, não, aqui é cidade pequena, acredito pega que nada. não vai dar nada, Isso. não. Nada, não. Dito e Bateu. E a lá. fiscalização foi lá. Mas nada que não foi reparado. Eles só queriam mesmo as aprovações legal e eles teve a aprovação legal, foi tudo certo. Mas, assim, algo que é muito interessante e desafiador, que nos dá muito orgulho, é saber que nós alcançamos outros estados, além de São Paulo, que nós conseguimos desenvolver projetos arquitetônicos em outros estados, que requer muito mais detalhe, requer muito mais informação. Cultura diferente, Tudo. né? Tudo, né? E as Muda. pessoas devem pensar, poxa, como que elas conseguem fazer um projeto sem estar lá? Como consegue? Em questão de medição, é desafiador, é difícil, mas é muito parceria cliente conosco. Então, assim, os nossos clientes, nós precisamos pedir para eles, né? Vocês podem tirar a medição desse espaço? E eles mediam, nos enviavam. E aí não bateu, porque aqui a gente desenhou assim, mas está faltando e tal. E foi uma troca. Mas que é possível, é possível. Sim. E no final conseguimos, fizemos aí, tivemos que desenvolver 3 RT, 3 documentos, né? 3 é o alvará que fala, né? É um vará de aprovação e execução. De aprovação, de execução e a primeira de projeto. Então, foi todo um projeto legal, um projeto arquitetônico que nós desenvolvemos em outro estado. Então, nos dá muito orgulho saber que nós conseguimos alcançar outros estados, Outras né? regiões, né? Outras regiões e desenvolver o projeto que Está sendo está executado, sendo né? executado. Eu vou agora ter a oportunidade de viajar, vou lá para Bahia, vou visitar essa obra com certeza. Vou ter esse privilégio. E aí é um 3D desse projeto aí. A parte de baixo, ela é comercial, então é um projeto misto. Que o andar de baixo é comercial e em cima é residencial Residencial. para 2 famílias. Muito legal. Aí é um lado, né? Residencial. Agora, atualmente, eles já fizeram toda a parte comercial embaixo, já está pronta, e eles estão na parte de cima já fazendo os residencial desse projeto. Quando eu chegar lá, já vai estar na parte do acabamento, já, porque eles já fizeram vai a estar parte bem- mais bem grossa. adiantada, Sim, né? já Vai fizeram a estar parte mais brusca, né, do projeto. E vai estar agora já no parte de acabamento, detalhamento. E, cadê? Vamos lá. Ainda na Bahia, e um outro cliente que, como eu disse, né, um dos nossos primeiros projetos foi um projeto comercial, que foi esse salão de beleza aí, que é também na Bahia. A Roberta Almeida. Isso mesmo. Vou visitar você, vou fazer minhas luzes aí. Inclusive, quando ela inaugurou o salão, a gente fez uma live com ela, né? Sim, porque foi muito bacana como eu falei, essa parceria, né? Nós desenvolvemos o projeto, ele foi um projeto que não seguiu fielmente o que foi projetado, mas não porque a cliente não quis seguir ou não gostou, por conta Dos da fornecedores. dificuldade de encontrar os materiais lá na outra cidade, né? Então, foi feita algumas adaptações. Naquele projeto. Esse daí já é outro de outro estado. Nossa, tá. Ó. A entre arquitetura, também no menos de um ano já alcançou 3 estados aí. Daqui a pouco tá a nível E esse nacional. projeto foi isso. muito É. difícil pra gente, porque como a gente veio Aqui é desde a foto faculdade real. fazendo só Residencial. residencial, focado só no residencial, então foi um desafio muito grande pra gente. Sim. Pensar na área comercial, falar assim, como que eu vou divulgar isso? É. Como que eu vou criar esse espaço? Então, a gente sempre busca referências, né, com outros arquitetos para poder chegar nessa conclusão do projeto, deixar o cliente feliz, né, com a escolha dele. Essas fotos foram tiradas na inauguração. Ela falou que ainda vai finalizar tudo. Sim, que agora ela já finalizou, já colocou O o slogan. slogan dela aqui, mas ó, a luminária é a mesma, a ideia do ripadinho é o mesmo, isso aqui ela já finalizou. Então ela tentou, dentro das limitações da cidade, seguir o projeto, né? Foi muito desafiador e bacana. E no dia que ela inaugurou o salão dela lá, a gente fez uma live com ela. Tem Que até legal. mostrando o espaço, foi muito bacana. E aí tem o próximo, que foi o salão no Rio de Janeiro. Sim. Isso daí. E esse, algo muito diferente também, pô. Chique, hein? Então, algo muito diferente. Porque o que nós pensamos quando se fala de salão? Ai, tem que ser claro, tem que ter iluminação,
né? Tem que ser claro, tem que ver o cabelo da cliente, tem que ver a maquiagem. Mas a cliente falou assim, a minha cor, o meu logo que eu gosto é Marsala. Aí você já pensa, como que eu vou colocar Marsala no salão? Ah, eu fiquei tranquila, porque você é a cor da cliente. E a gente sempre pergunta, salão de beleza, a cliente tem uma cor que é a cor dela, né? Isso. E a gente viu a Marsala, ela falou assim, meu marido fez eu desistir dessa cor. Eu falei, o quê? Não, você não vai desistir, não. É a sua Tá cor, pensando o é a quê? sua identidade. E olha a sacada genial da Karina, que depois eu falei, Karina, você é 10. Você é uma... Olha, Olho clínico, hein, cara? Sim. É. Olha o que ela pensou. Ela gosta de Marsala, então vamos jogar essa cor, que é uma cor quente. Me corrija se eu estiver errado, mas estou reproduzindo o que você falou. Essa cor quente ali no lavatório, que é uma área de relaxamento, né? Então, o cliente está ali, uma cor mais escurinha, algo perfeito. Então, usou a cor dela, fez um contorno lá num outro espaço, né? Que nós colocamos foto em uma outra apresentação que não mostrou aí. E aí usou. E a parte de onde a cliente trabalha é uma parte mais clara, mais clean, mas não deixou de usar a cor dela, a identidade dela. E ficou um espaço super aconchegante ali no lavatório. E esse espaço, ele é muito pequeno. Assim, olhando na foto, você acha ele é Que grande. ele é grande, não é mas grande. ele é pequeno. Ele é muito pequeno. Então, a gente criou 3 espaços dentro de um só. A parte do primeiro atendimento, que é a recepção, Sim. que é um espaço que ela ia usar ali tanto para atender o cliente de primeiro contato, é que ela falou que queria um espaço que ela pudesse estar ali fazendo os cursos dela. O espaço de atendimento ao cliente já é a parte de arrumar o cabelo ali, na penteadeira e tudo mais. E o espaço do lavatório, um espaço mais tranquilo para o relaxamento da cliente. E um ponto-chave nesse projeto que a gente amou, que a cliente fez, que foi Mas é que tô igual. essa estante. Com vergalhão e madeira, tá Foi vendo? feita com vergalhão, porque já que ela estava mexendo com obra, ela falou assim, olha, eu preciso usar o que eu tenho aqui. Tanto que ela tem um videozinho dela, do espaço dela, que estava totalmente sem nada. Então, ela falou assim, eu tenho bastante material aqui e eu quero usar o que eu tenho. E a gente ficou impressionada que ela fez idêntico. Ficou mais bonito que no próprio projeto. Ó, esse Esse é o salão dela, um tour, né, pelo espaço. Aí tem a recepção, a área da manicure, a área da cabeleireira. Então, parecia pequeno, mas coube tudo. E ali o espaço do lavatório. Lá no fundo tem um banheiro. Legal. Isso aí você superou, hein? Verdade. Não, mas é nessa hora que entra o papel de vocês, né? Sim, de pegar esses pontos e conseguir E fazer. esse aí foi eu e a Nai junta, pensando como que vai ficar esse espaço. Foi bem desafiador, porque, como eu falei, a gente tinha muita dificuldade nessa questão do comercial. Nunca tinha Então, feito, né? A gente tinha que dar o nosso melhor, né? Bom, vamos aí pro próximo. Aqui, legal. Essas frases são que vocês colocaram, achei bem Não, aí na verdade... tópicos, né? Isso, porque as pessoas sempre perguntam, né? Por que contratar um arquiteto? Né? Ou quando contratar um arquiteto também. Nos casos residencial, as pessoas que costumam comprar o apartamento na planta, sempre eles pensam, qual é o melhor momento para contratar um arquiteto, né? Eu vou pegar a chave e depois contratar. Não, a gente sempre tenta tirar esse receio do cliente. Não, você pode comprar a planta 6 meses antes, já é o ideal você contratar um arquiteto. Porque já existe a planta e nós trabalhamos pela planta. E óbvio que depois, se tiver algumas pequenas diferenças, se Vai modificado isso depois, não tem problema. E aí nós falamos os motivos de contratar um arquiteto, que é conhecimento e garantia de um especialista, planejamento adequado e seguro, evita retrabalhos. Então, tudo isso aí agrega bastante confiança, comodidade para o cliente, conformidade com a lei. É isso. Entendi. Fica bem. Eu acho que isso aí até são os tópicos que você apresenta e faz com que a pessoa até entenda melhor. Sim. Às vezes a pessoa não vai entender na primeira, ela ainda mesmo assim vai tirar dúvida. Vai tirar dúvida. Vai falar, que tem mas muito que é cliente- isso aqui? O que é isso aqui? Sim. Tem muito cliente que chega pra gente e fala assim, mas eu vou receber a chave mês que vem, então eu volto a falar com vocês. Eu falei, tá, mas a gente não... Lógico que a gente não vai falar pro cliente, não, você tem que fechar agora. Mas a gente sempre conversa com ele, porque
ele vai receber a chave, mas imediato que ele recebe a chave, ele já quer começar a reforma. E isso dificulta o nosso trabalho, porque a gente quer que o projeto esteja de acordo com o que ele vai executar. Então, às vezes, o cliente tem pressa, e isso atrapalha no processo do projeto, da criação do projeto. Porque o projeto ele tem um tempo para ser executado. Então, a gente tem uma sequência para executar o projeto e sair de acordo. Né? Já aconteceu vezes a gente poder, no início, quando a gente começou, falar, o cliente, não tem como você mandar aí que a gente vai começar semana que vem, manda aí a planta de forro, porque o pedreiro já está aqui, a gente já pagou. Falei, aí a gente mandava e aí o cliente executava e a gente teve alteração que o próprio cliente pediu. E isso atrapalhava no processo do projeto. Então, são erros que a gente cometeu junto com o cliente, que a gente aprendeu e foi evoluindo. Hoje, a gente só libera o projeto na data certa, para que todas as etapas ocorram perfeitamente, né? Todo contrato. Sim. Porque, assim, são erros que a gente leva para a vida. Então, a gente aprende com isso. Sim. Exato. E, assim, quanto mais se antecede o cliente, melhor sempre é o resultado. Porque o cliente, ele planeja, por exemplo, eu vou gastar X para executar a obra. E ele não tem noção ali muito bem de quanto ele vai gastar, ele não sabe quanto que ele vai gastar. Então, quando ele contrata um arquiteto antes, faz um projeto, quando nós entregamos o projeto, nós também entregamos um memorial descritivo para ele, dizendo uma estimativa de quanto ele vai gastar para fazer conforme o projeto. Isso. Então, nós entregamos isso para ele. Ele não fica no escuro. Quando ele recebe o projeto, ele já, eu vou gastar aqui para fazer conforme o projeto isso de itens decorativos, isso de mão de obra, porque a gente também entrega junto já os orçamentos dos prestadores de serviço. Sim. Então, tem todo um trabalho por trás. Nós não fazemos só projetos de interiores ou projeto arquitetônico. Nós dá toda uma consultoria. Toda uma assistência. Nós entregamos ali o memorial descritivo, nós entregamos ali os orçamentos dos prestadores de serviço, aí a critério dele fazer com as nossas indicações ou não, mas ele já está amparado e já tem uma noção do mercado. Sim. Porque independente de fazer com as nossas indicações, o mercado está sempre ali com a mesma base. Então, ele já tem uma noção. Quando de fato ele foi iniciar a obra, ele já sabe quanto que ele vai gastar. Então, ele já vai preparado, nós já preparamos o nosso cliente para isso, né? Então, eu acho muito importante. Que é o diferencial, né? Porque às vezes a pessoa pensa, um exemplo, aí o cliente acha que eu vou gastar uns 10 mil, depois você apresenta o negócio, nossa, 30 mil. Mas ele se planeja, ele pode até ter uma surpresa, poxa, eu vou gastar mais do que eu estava prevendo, mas ele se planeja agora, ele tem um tempo, porque ele já recebeu o projeto, por isso que nós falamos sobre prazos, né? Ele recebeu o projeto e aí ele vai indo conforme. E a gente até auxilia também os nossos clientes a isso. Olha, você pode ir fazendo por etapa, começa pela elétrica, e a gente dá um manual de obra para ele, né? Falando cada etapa que ele deve seguir. O passo a passo. Passo a passo. Que acho que o maior medo dos clientes é a marcenaria. Eles têm muito medo... Porque, assim, é o ponto do projeto que acaba saindo mais caro. Então, eles ficam pensando tanto na marcenaria que esquecem do resto. Então, a gente está sempre auxiliando eles que essa parte aí... Que existe a elétrica, o deixa para depois. Deixa para pensar nessa parte depois. Sim. Vamos pensar aqui, primeiro, começar a criar o seu espaço. Esse foi o projeto que a gente falou, que foi o que desafiador. É isso, né? Da cliente visual. Isso. Você vê que ali, a cozinha, a lavanderia... É tudo incluso, tudo fechadinho. E a gente abriu esse espaço. Então, a gente começa mostrando para ele como que é realmente o apartamento dele. E, na sequência do projeto, a gente vai mostrando para ele como que como que vai ser a evolução dele. Por exemplo, aí, né, os vermelhos, a demolição, o que vai sair, né? Então, aí, a nossa entrega é muito detalhada, o executivo... Praticamente ali o que demoliu foi pouco, né, ali, né? Sim, e você vê a diferença. Olha a planta layout, como dá a diferença. E olha a amplitude que ficou, com poucas intervenções, né, estrutural, porque Nossa, gente. É verdade. E às vezes o cliente pergunta, mas pra que tanta planta? Eu falei, gente, eles servem pra você... Pra quem for executar, né? Pra quem for executar. Pra você mesmo, tirar alguma dúvida. Essas tomadas estão me deixando com trauma. Você viu meu story recentemente? Ah, Vivi. Foi.
Eu cheguei bem na hora que ela tava dando bronca no eletricista. Eu tava falando sutilmente, não tava dando bronca. Eu falei, eu acho que eu vou ficar aqui, porque não é a minha vez. Calma que ainda não chegou. E a parte. Então a gente entrega todas as plantas que ela vai conseguir executar fielmente, fazer a obra dela. Se tiver alguma diferença, é lógico que a gente vai estar ali disposta para fazer alteração, porque às vezes pode acontecer algum erro, né? Por exemplo, a gente fez uma visita pós-medição, que o projeto já estava em andamento, então a gente teve que fazer uma visita novamente, a gente levou o Mestre de obra. o mestre de obra para fazer umas confirmações, porque esse apartamento é um apartamento muito antigo. Então, não tinha planta, o síndico também não tinha, ninguém tinha planta desse apartamento. Senhora. Cada um foi Jesus, fazendo- Maria José, meu Deus. Foi fazendo alterações do jeito que eles achavam melhor. E pra gente, que trabalha tudo certinho, é complicado. Mas tinha a vistoria dos bombeiros, alguma coisa assim, ou não tinha nada? Não, tinha, mas eles não tinham documentado assim, o projeto. Tinham fotos. E é meio que trabalhar no escuro, né? E Então- arriscado. então. Tivemos que fazer teste, onde Sim. a gente foi fazer a abertura Aí da nós fomos cozinha. com cautela, né? Antes de Pra fazer ver se tudo. tinha viga passando. Sim. Então, encanamento, por exemplo, era um prédio que passagem de água fria e quente. Então, a água principal estava todo no encanamento a tubulação. Esqueci. Esqueci o De nome cobre, dela. a tubulação de De cobre. cobre, isso. Isso. Então, a nossa cliente ficou até com dúvida, porque a gente viu um registro que eu inicialmente achei que era o registro de gás e não era. Era registro da água quente. Caramba. E que não o registro da água fria não era utilizado. Então, isso a gente descobriu depois que começou a quebrar as paredes. Que a gente achou aquele erro. E o bom, assim, que a gente consegue ir na obra e ver e conseguir intervir. Ajudar o cliente a achar a melhor Por forma. isso que nós achamos muito importante o acompanhamento feito Claro. por nós mesmos, né? Sim. Sim. Porque imagine, você é o cliente sozinho, sem o nosso atendimento, e fica o Léo, né? Tipo, vai lá, o pedreiro, eu acho que é bom fazer isso. E aí não dá Sempre tem. certo. Com assessoria, com suporte, né? É. Que eles tiveram das arquitetas, foi possível a gente ir ali com cuidado, né? Analisando, sem comprometer a estrutura, sem fazer nada de errado. Então tem que ter muito conhecimento e com muito cuidado para, né, não Não tem nenhum acontecer. problema. É isso Desafiador. aí. Eu quero agradecer vocês três, primeiramente. Obrigado por vocês terem vindo aqui Obrigada. de longe, ter disposto desse tempo, né? Ainda mais essa época, né? Que a gente sabe que é Corrido, corrido pra caramba. Até dia 20 vocês têm que estar com tudo entregando entregue, tudo. trabalhando 24 horas por dia aí, né? Às vezes até pra não ver nem filho, não ver marido, não ver nada, né? Porque o trabalho exige, né? Sim. Sim. Mas- Seriedade, comprometimento, né? Existe bastante. acaba exigindo muito e eu agradeço mesmo vocês de coração. Obrigado por vocês terem vindo. Sucesso. Voltem mais vezes aqui. Nós que agradecemos Nós que pelo agradecemos o convite, convite, né? viu? Tá? A gente fica muito feliz. Eu só acho que esse que vocês trazem aqui é um legado, uma coisa muito bacana, né? Que é real. Primeiro fazer acontecer, Sim. que é o escritório. E o trabalho, né? Como requer toda uma responsabilidade. Acho que em todos os aspectos, né? Em todas Sim. as áreas, né? Em todos os segmentos. Então, muito legal. Parabéns e sucesso, gente. Muito Conte Conte obrigada. com o canal aqui sempre que Muito precisar. obrigada. Muito obrigada Tá pela bom? oportunidade. Bom, é isso, oportunidade. galera. Aproveita aí, já deixa o like, mete o like aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. E sigam as meninas também lá no Instagram, @entrearquitetura. Isso. E tem Entra o lá. site também. Ó, então, qual que é o site? www.entrearquitetura.com.br. É isso aí, gente. Vai lá para conhecer um pouquinho mais do trabalho delas também. Fechado? É isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde para você, para sua família, para seus amigos. Até a próxima. Até.